Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Dani Delanos. Mais uma história aqui no nosso quadro, né? Se você quer mandar sua história, o e-mail está passando aí na sua telinha. Manda pra gente que será lida aqui no canal. Bom, tá chegando agora, já se inscreve, deixe seu joinha, deixe seu comentário, porque isso é muito importante para você que ajude a gente continuar contando as histórias aqui, para esse vídeo chegar a mais pessoas e mais pessoas virem contar as histórias aqui para vocês, tá bom? Bom, gente, olha, essa história eu juro para vocês que me deixou em choque. Assim, por todo um contexto, né? Quando a gente casa, a gente imagina o que é felizes para sempre, né? Mas, como vocês viram aí no nosso texto, no nosso título, sim, ele largou Alice um mês depois do casamento. Vamos entender isso. Dani, me chamo Alice, tenho 36 anos e já fui casada 2 vezes. Tenho um filho de 14 anos de idade e moro no sul do Brasil. Comecei a acompanhar seu canal esse ano. Quem falou do seu canal para mim foi uma amiga que já te acompanha há muitos anos. Ela sempre me contava as histórias que você publicava e de tanto ela contar os resumos, eu fiquei curiosa em conhecer. Um dia, despretensiosamente, entrei no seu canal. Realmente vi que as histórias são muito bem contadas, são bem interessantes e de lá para cá eu comecei a te seguir. Antes disso, eu nunca tinha seguido nenhum canal no YouTube. Eu não sou daquelas pessoas que assistem vídeos todos os dias, já que não tenho tanto tempo para isso. Então, você é a minha number one. Obrigada! Bom, ela falou que sempre gostou de assistir séries e agora eu fico me dividindo entre você e as minhas séries. De qualquer forma, gata, quero te parabenizar pelo seu lindo trabalho. Diferente da maioria das pessoas que te escrevem, eu nasci numa família com uma condição financeira bem privilegiada. Meus pais são advogados e dividem o mesmo escritório já há muitos anos. Meu irmão caçula também se formou em Direito e agora praticamente é o responsável pelo escritório do meu pai. Já que meus pais atualmente eles se dão ao luxo de só pegarem casos que eles realmente se interessam. E já estão passando tipo o controle do escritório pro irmão dela. Dani, eu tive uma infância muito boa, sempre morei numa casa excelente, com meus pais sempre trabalhando muito. Eu passei mais tempo ao lado da moça que tomava conta de mim, a Cleusa, do que com a minha própria mãe. Ela chegou a trabalhar na casa dos meus avós maternos e depois que meus pais se casaram, ela foi morar com meus pais. E está com a gente até hoje. Depois que eu nasci, meus pais contrataram uma outra funcionária para casa. Cleusa, ela tinha a função de substituir meus pais. Era ela que me levava nas festas infantis, era ela que me levava para passear. E também para viajar, já que meus avós paternos moravam no Sudeste. E todas as férias escolares de julho e janeiro, eu ia para casa deles para ficar com meus primos. Então, muitas vezes, meus pais não podiam ir e quem ia comigo era a Cleusa. Por tudo que ela fazia por mim, eu tinha ela como minha segunda mãe. Eu tinha mais confiança e afinidade nela do que com a minha própria mãe, já que muitas vezes a minha mãe não tinha tempo para me dar tanta atenção. Para vocês terem uma ideia, eu tinha tanta afinidade com Cleusa que ela foi a primeira a saber quando eu dei meus primeiros beijos. Sempre fui muito assanhada e depois que eu comecei a dar os primeiros beijos não parei mais. Eu nunca gostei de estudar, eu tinha horror em acordar cedo e ir para a escola. Eu sempre gostei de dormir. E nunca me acostumei com Cleusa me acordando todos os dias às 5h45 da manhã para ir para a aula. Eu muitas vezes implorava ela para me deixar faltar aula, mas ela não deixava. Só quando meus pais realmente estavam viajando a trabalho, ou eu estava doente, alguma coisa assim, ela me dava uma brechinha para faltar um dia de aula. Mas não dá, né, Alice? A aula a gente não pode faltar, né? Bom, eu comecei a gostar muito de frequentar as festinhas que meus amigos faziam. Quase todo final de semana tinha uma festa na casa de algum amigo da escola e eu ficava contando os dias para chegar ao final de semana. Na maioria das vezes era a própria Cleusa que me levava. Desde que eu era novinha, meus pais já tinham deixado um dos carros aqui de casa com Cleusa, ela tinha tirado carteira, né, para me levar para a escola, para o balé, para a natação. Por falar em balé, tá aí uma coisa que eu odiava fazer, mas a minha mãe me obrigava a ir. E não é porque ela era apaixonada em balé,
mas sim porque as filhas das amigas dela da alta sociedade também faziam. E minha mãe não abria mão que eu fizesse. Mas quando eu estava com 11 anos, eu coloquei na cabeça que eu não faria mais. E comecei a me rebelar. Acabei ganhando essa queda de braço com a minha mãe. Dani, voltando à minha época de festinhas com as minhas amigas na escola, foi também essa época que eu comecei a ter meus primeiros amores. Eu sempre fui uma menina que eu me apaixonava muito rápido. No primeiro beijo que eu dava, eu já me apaixonava. Também era assim. Eu já fazia planos de futuro, imaginava já uma grande família. Nossa, eu devia ser muito carente, cara. Bom, então ela já ficava apaixonada, escrevia cartas, já comprava chocolates para ele. Naquela minha época tinha muitos álbuns de figurinha de futebol e os meninos nessa época adoravam esses álbuns. Eu então, para agradar eles, sempre comprava figurinhas para presenteá-lo. Nossa, eu adorava aqueles álbuns, gente. Quando eu me apaixonava de verdade pelos meninos, eu fazia de tudo para agradá-los, desde coisas sexuais para mostrar e deixar eles passar a mão em mim, como também comprar ingresso no cinema, pagar lanche depois do cinema, com meu próprio dinheiro. Eu recebi uma mesada bem generosa do meu pai e da minha mãe, e como eu sempre fui muito mão aberta, eu não medi esforços para manter o menino que eu gostava ao meu lado. Só que na maioria das vezes eu não era valorizada. Alguns dos meninos só ficavam comigo por esses motivos. Já cheguei a ponto de dar dinheiro para que o meu namorado não terminasse comigo. E eles acabavam se aproveitando bastante desse meu jeito. Meu primeiro namorado sério foi o Bruno. Esse menino, diferente dos outros, ele ficava comigo porque gostava de mim. Ele não aceitava que eu pagasse as coisas para ele. E assim como eu, ele também adorava dar presentes. Isso para mim era uma coisa bem diferente, pois eu não era acostumada a ganhar nada. Até então, eu só era acostumada a presentear, sem ter nenhum tipo de retribuição. Namoramos por mais de 3 anos, eu e Bruno. Só que minha família não gostava muito dele. A família dele tinha um poder aquisitivo bem inferior da minha. A mãe dele era uma professora na escola que eu estudava. E ele só estudava lá porque ele tinha uma bolsa, já que a escola era bem cara. A minha mãe sempre jogava isso na minha cara. Ela dizia que o salário da mãe do Bruno não dava nem para pagar a mensalidade da escola e que ela não se conformava em eu namorar com o menino mais pobre da minha sala. Sendo que a escola tinha filhos de médicos renomados, juízes, desembargadores. Ai, credo, só me parece a mim. E por esse motivo, a maioria das vezes que o Bruno ia lá em casa, minha mãe acabava destratando ele. Desdenhava, sabe, da situação dele. Eu ficava arrasada. Muitas vezes eu chorava as minhas mágoas com Cleusa. Eu lembro que uma vez ele me deu um urso enorme e eu fiquei muito feliz. Minha mãe quase nem entrava no meu quarto. Um dia ela entrou e viu aquele urso e debochou, falando que aquele urso era ridículo e que era por causa dos pelos daquela pelúcia, provavelmente, que eu estava tendo crise de bronquite. Ela não sossegou, gente, enquanto eu não tirei o urso do meu quarto e coloquei na despensa da nossa casa. Minha mãe não me deixava em paz. Quando ela implicava com algo, ninguém conseguia fazer ela parar. O grande defeito da minha mãe era que quando ela era mais, ela era uma mulher muito soberba e ela dava mais valor às coisas materiais do que a qualquer outra coisa. Dani, depois de quase 3 anos de namoro, Bruno decidiu terminar comigo. Ele chegou à conclusão que nós éramos muito diferentes e que não valia a pena a gente ficar insistindo naquela relação. Eu tentei convencer ele de não terminar comigo, mas ele também estava bem convicto do que ele queria e acabamos terminando. Por mais que eu insistisse para a gente continuar juntos, nessa época eu estava com 18 anos, então eu comecei a fazer um monte de merda. Comecei a tomar porre em todas as festas que eu ia e na maioria das vezes eu chegava em casa bem embriagada. Eu acho que eu fazia isso para chamar atenção que meus pais não me davam. Mas a verdade é que meus pais nem perceberam isso. Ou se perceberam, eles nem demonstraram nenhum tipo de preocupação. Só mesmo Cleusa, que ficava triste quando me via naquele estado. Ficava me dando conselhos para que eu tomasse jeito na vida. Nessa época até tive alguns namoradinhos.
mas nada que tenha ido para frente. Bom, quando eu fiz 21 anos, eu conheci Eduardo. Ele tinha recém-formado em Direito e estava estudando para ser juiz. Quando eu apresentei ele para os meus pais, eles ficaram encantados, principalmente a minha mãe. E sempre que ele ia lá para casa, ela fazia de tudo para receber Eduardo da melhor forma possível. Namoramos 2 anos. Tivemos um namoro de muitos altos e baixos. Brigávamos muito, pois Eduardo era autoritário e ciumento. Ele era daqueles rapazes mauricinho que não gostava de frequentar todos os lugares. Ele era bem elitizado e só gostava de frequentar lugares sofisticados. E eu sempre gostei de frequentar vários tipos de ambiente. Mas mesmo a gente sendo bem diferentes e muita coisa, eu resolvi me casar com ele. E hoje, quando eu paro para pensar nisso, eu vejo que eu casei com ele mais para agradar meus pais. Porque eles ficaram muito felizes quando a gente ficou noivo. E não mediram esforços para fazer uma bela festa de casamento pra gente. Só que, Dani, desde a minha lua de mel, meu casamento já era infeliz. Viajamos para Cancún, na nossa lua de mel. Ficamos num hotel maravilhoso, tudo incluso. Mas ao invés de a gente curtir o lugar, Eduardo só queria saber de estudar. Ele não queria nem sair do quarto para nada. Até mesmo para a gente transar era difícil, pois eu não conseguia tirar ele da frente dos livros. Ele estava tão focado em passar no concurso que passamos nossos 2 primeiros anos de casado praticamente trancados dentro de casa. Eu só saía de casa para ir na faculdade e Eduardo passava o dia inteiro estudando. Outra coisa que me incomodou muito no início do nosso casamento foi que eu levei Cleusa para morar com a gente, para ela me ajudar nas coisas do dia a dia em casa, pois até hoje eu não sei nem fazer um arroz. Mas Eduardo começou a destratar a Cleusa. Começou a tratá-la como uma empregada, e nós começamos a ter inúmeras discussões por causa disso. Depois que eu engravidei, ele começou a mudar um pouco. Ele viu que a gente ia precisar da Cleusa e começou a dar mais valor a ela. E a mim também. Ele curtiu muito a minha gravidez. Aproximadamente 1 ano e meio depois que o nosso filho nasceu, Eduardo conseguiu passar em um excelente concurso. Só que essa aprovação dele no concurso fez um mal pro ego dele. Ele começou a se achar a pessoa mais foda do mundo. Começou a destratar, me ignorar, me humilhar, me chamar de burra na frente dos outros. E também jogou a Cleusa para um quartinho que servia de despensa na nossa casa, pois o quarto que ela dormia ele falou que ia transformar no escritório. Eu não aceitei essa decisão dele, também não aguentava mais a forma que ele me menosprezava. Então resolvi me separar. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Esse cara se tornou uma pessoa tão escrota, depois que o poder subiu na cabeça dele, que até para os meus pais, que sempre bajulavam ele virou as costas. Depois que a gente se separou, ele saiu de casa e eu continuei morando no apartamento com o Cleusa e meu filho. Pouco tempo depois, ele se casou novamente com uma pessoa com um cargo semelhante ao dele. Daí eu passei um bom tempo sem ter ninguém sério na minha vida, até conheci Alex. Alex, ele era personal trainer e minha amiga me indicou os serviços dele. Antes de eu começar a malhar com ele, ela já tinha me alertado que Alex era um homem muito bonito. E quando ela me mostrou a foto dele no celular, eu já fiquei encantada pela foto. Então eu resolvi ligar para ele para marcar uma conversa, para saber como funcionavam os serviços. Eu também queria saber como era a academia. Ele queria saber como era a academia do meu prédio. Então marcamos de nos encontrar no outro dia. E quando ele chegou no meu condomínio para conversar, eu não sabia nem se eu prestava atenção na conversa ou nele, de tão bonito que ele era. Eu fiquei anestesiada com aquele homem na minha frente. Gente, eu não consegui nem despistar. Levei ele na academia do prédio, depois apresentei a academia para ele, marquei já de começar as aulas no outro dia. Assim que ele foi embora lá do prédio, eu já coloquei a minha cabeça que eu queria aquele homem. Eu queria aquele homem de qualquer jeito. E a primeira coisa que eu fiz para colocar meu plano em prática foi ir no shopping e renovei minhas roupas de academia. Comprei peças mais sensuais para ver se eu conseguia chamar a atenção dele. No outro dia, quando ele começou o trabalho dele, eu já estava toda ansiosa na hora que comecei a malhar. E bom, gente, sabe como é, né? Eu malhando, ele encostando a mão em mim. Nossa, eu estava assim a ponto de explodir de tesão. E quando acabamos de malhar, né, eu fui para casa, tomei um banho e, nossa,
não conseguia parar de pensar em Alex. A princípio, eu tinha agendado com ele 2 vezes por semana, mas na outra semana acabei mudando e já marquei para 4 vezes por semana, pois eu não queria ficar tanto tempo sem vê-lo. E estávamos juntos quase todos os dias, né? Então fomos pegando intimidade. Eu resolvi chamar ele para jantar num rodízio de comida japonesa. Eu sempre amei comida japonesa, e uma das nossas conversas ele disse que amava também, mas que não comia muito porque achava muito caro. E quando eu fiz esse convite para jantar, ele ficou meio constrangido, disse que não poderia ir, pois aquele mês ele estava bem apertado financeiramente. A mãe dele tinha adoecido e ele, como filho único, estava tendo um gasto alto com medicamentos. Mas eu disse para ele que era um convite, e quem convida, paga, né? Ele era meu convidado. E ele falou que não ia se sentir à vontade de eu pagar a conta. Mas eu falei que era para ele que eu não me importava nem um pouco com isso. Só queria uma boa companhia para conversar, né, durante o jantar. Bom, eu falei, olha, Alex, eu não tô te convidando como um personal, tô te convidando como um amigo, né? Bom, aí eles foram jantar. Aí ela contou do relacionamento dela com o ex-marido, né? Contou dos pais dela, ele já conhecia os pais dela de nome. Ele também começou a contar sobre a vida dele, disse que foi criado pela mãe, nunca conheceu o pai. A mãe dele estava com muitos problemas de saúde. Me contou sobre as ex-namoradas. Eu também quis saber quantas clientes ele já tinha se envolvido. Ele disse que não gostava de misturar as coisas, de se envolver com clientes. Mas eu insisti na pergunta e perguntei se não tinha exceções. Ele me disse que existem pessoas que são irresistíveis e aí fica difícil. E nessa hora ele completou dizendo que uma mulher que nem eu seria difícil resistir. Então nessa hora passei a mão na perna dele e já nos beijamos. Terminamos a nossa noite num hotel. Depois dessa noite começamos a namorar. Quando apresentei ele para o meu filho se deu muito bem com ele. Meu filho nessa época já morava com o pai, mas passava a maioria dos finais de semana lá em casa. Eles começaram a se dar muito bem, e assim como meu filho, o Alex também é fanático por futebol. Todos os finais de semana, meu filho ia lá para casa, eu ia no estádio com eles para ver algum jogo. Já com meus pais, as coisas não foram bem tranquilas. Assim que apresentei Alex para eles, minha mãe já começou a implicar com o nosso relacionamento. Inicialmente, ela começou a implicar com Alex por conta da diferença de idade. Alex é mais novo do que eu. Eu sou 9 anos mais velha que ele. E minha mãe me perguntou se eu não tinha vergonha de ficar andando de mão dada com um garoto que parecia meu filho. Ai, que exagero, né, gente? Bom, na mesma hora, a minha mãe me respondeu dizendo que eu tinha que me... Ah, não. Aí eu falei que não. E a minha mãe falou que eu deveria me preocupar com esses novinhos, porque muitas vezes o interesse deles é financeiro. E quando a minha mãe disse isso, eu fiquei pé da vida com ela. Eu disse que Alex era diferente e que ele gostava muito de mim, de verdade. Bom, minha mãe deu uma risada debochada na minha cara. Depois desse dia, acabei me afastando um pouco dela. Eu evitava levar Alex lá. Dando com 3 meses de namoro, eu chamei Alex para ficar comigo na minha casa. Ele morava numa kitnet sozinho e estava sempre sem grana. E eu também já não conseguia mais ficar longe dele. E eu falei com ele para ele levar as coisas para lá. O início, a nossa convivência foi maravilhosa. Eu gostava da companhia dele, adorava sempre estar ao lado dele. Só que devido a essa profissão dele, comecei a sentir muitos ciúmes. Comecei a ficar descontrolada. Tinha dias que ele tinha alunas para atender 10 horas da noite. E isso me deixava indignada, já que ele chegava em casa meia-noite. Quando isso acontecia, eu ficava descontrolada. Comecei a insinuar que ele estava com outras mulheres. E ele calmamente dizia que ele estava trabalhando, que ele precisava trabalhar para pagar as contas, que ele tinha que ajudar a mãe dele, que ele queria comprar um carro. E mesmo assim eu não admitia que ele ficasse atendendo outras mulheres. Com o tempo eu já não estava mais conseguindo me controlar com ciúmes. Eu ficava bem descontrolada e ele disse que fosse para eu continuar desse jeito, ele ia sair lá de casa. E eu falei com ele que eu ia mudar. Mudar o jeito dela, né? Já que nem eu mesma estava me reconhecendo. Só que a minha promessa era só eu conseguia mudar, gente. Toda vez que ele chegava em casa, eu ia tomar banho, eu já começava a vasculhar a mochila dele,
os bolsos, o celular, para ver se ele tinha algum indício que ele tinha ficado com outra mulher. Mesmo eu não achando nada, eu ficava com uma pulga atrás da orelha. E ao invés de curtir a chegada dele em casa, depois dele passar o dia todo trabalhando, eu ficava colocando ele contra a parede, fazendo perguntas, tentando encontrar alguma contradição ali, né? Eu acabei deixando Alex de saco cheio. Bom, um dia numa dessas revistas que eu dava no celular dele, eu achei uma mensagem de uma mulher. Na mensagem estava escrito que ela queria conhecer ele para ver se ele podia atendê-la, pois a amiga dela já tinha falado muito bem dele, que ela estava ansiosa para conhecê-lo e malhar com ele. Quando eu abri a foto da menina, era uma loira linda, toda cheia de silicone. Na hora eu não consegui nem me controlar. Comecei a questionar ele quem era aquela mulher. Ele disse que nem conhecia e começou a me dar um esporro porque eu estava mexendo no celular dele sem autorização dele. Eu disse para ele que enquanto ele estivesse na minha casa e eu estivesse pagando todas as contas, eu iria olhar o celular dele sim. E ainda completei dizendo que ele estava proibido de atender aquela mulher, enquanto ele estivesse morando comigo. E ele disse que não iria deixar de atender clientes por minha causa. E já que essa era a condição, ele ia arrumar as coisas dele no outro dia para ir embora. Na hora da minha raiva, eu comecei a falar um monte de merda mesmo e disse então que ele fosse embora. Nesse dia eu estava tão nervosa que eu tomei um monte de remédios para dormir. Quando eu acordei, ele já não estava mais em casa e eu comecei a gritar, Cleusa. Ela disse que Alex tinha juntado todas as coisas dele e tinha ido embora. Nessa hora, eu fui até ignorante com Cleusa, sabe? Comecei a gritar a ela, dizendo que ela era uma inútil, que era para ela não ter deixado ele embora. Mas ela disse que era impossível segurar um homem daquele tamanho, ainda mais na idade dela. E como eu vi que eu tinha sido grossa, pedi desculpas. E na sequência, já comecei desesperadamente a ligar para ele. O telefone só dava caixa postal. Comecei a mandar vários áudios para ele no WhatsApp. E esses áudios nem chegavam. Aí eu comecei a ficar desesperada. Como eu vi que ele não ia responder, porque provavelmente ele tinha me bloqueado, fui até o quarto, peguei minha agenda e na minha agenda tinha o telefone e o horário de todas as pessoas que ele atendia. Eu então mudei minha roupa, peguei meu carro e comecei no endereço dos clientes dele. Na primeira que eu fui, eu não vi a moto dele e fui na portaria do prédio. Perguntei se o personal de tal pessoa estava no prédio. Ele disse que não tinha visto ele naquele dia. E eu não me contive. Liguei para a cliente dele, me identifiquei como namorada. Perguntei se ele estava com ela, pois eu precisava falar com ele urgente. Ela me disse que ele não tinha ido naquele dia, que ele tinha desmarcado por problemas pessoais. E isso que eu fiz com essa cliente, eu fiz com mais 3, gente, e todas me deram a mesma informação. Então eu comecei a ficar apavorada, achando que Alex poderia ter voltado para a casa da mãe dele. Passei esse dia à base de remédios, de tão nervosa e agoniada que eu estava. Eu só sabia chorar e pensar que eu poderia ter feito o que eu poderia fazer para Alex voltar para mim. No outro dia de manhã, quando eu acordei, tinha um áudio dele no meu telefone, pedindo para eu não ligar para os clientes dele. E na mesma hora que eu ouvi, gravei um áudio para ele pedindo 1000 desculpas. Falei que eu precisava conversar com ele, porque eu queria entregar um presente para ele, que era uma coisa que ele estava há muito tempo querendo. Ele me respondeu dizendo que ele não queria presente nenhum, que ele só queria paz. Mas eu disse a ele que eu não iria sossegar enquanto eu não entregasse. E como ele sabia que eu era insistente, marcamos de nos encontrar no estacionamento de um hipermercado que tem próximo à minha casa. Dani, quando eu prometi esse presente para ele, eu não tinha nem comprado nada, mas eu já estava com o desejo de dar um carro para ele. Eu estava com um dinheiro muito bom, pois meu pai tinha vendido um imóvel e tinha dividido um valor desse imóvel para mim e para o meu irmão. Quando ele chegou no estacionamento, eu pedi para ele deixar a moto lá e entrar no meu carro, que eu ia levar ele para um lugar. E antes dele entrar no carro, ele me fez pedir desculpas da grosseria que eu tinha feito com ele. E comecei a beijar ele, comecei a pedir desculpas várias vezes. Quando ele entrou no carro, segui direto para uma concessionária que tinha próximo ali e falei com ele que ele poderia escolher o carro até R$100.000, que era o meu presente para ele. Ele então ficou incrédulo. Disse que só podia estar ficando doida. Eu falei que eu era doida por ele e faria qualquer coisa para ver ele feliz. E depois de olhar vários carros, comprei um Onix Sedan à vista, R$103.000. Mas a única condição que coloquei para ele era ele ter que voltar para casa.
e não atender aquela loira que ele tinha sido o motivo da confusão. E ele aceitou. Dani, depois que Alex voltou para casa, eu tentei de todas as formas controlar meus ciúmes. Só que era uma coisa mais forte que eu. Eu estava tão obcecada por esse homem, eu não suportava ficar longe dele. Tinha que ter lido Ninguém é de Ninguém, né, amiga? Eu não conseguia fazer nada. Enquanto ele estava trabalhando, né, eu não conseguia fazer nada. Então eu resolvi fazer uma proposta. Ele sempre quis ter uma loja de suplementos. E eu propus a ele que se ele se casasse comigo e parasse de dar aulas, eu montaria uma loja para ele. Quando propus isso, ele ficou bem surpreso. Ele não esperava. Mas eu afirmei a ele que eu estava falando sério e ele aceitou. Começamos então a procurar um ponto. Ele começou a ver os fornecedores e marcamos a data do nosso casamento. 4 meses depois, eu já tinha comprado o ponto e colocado no nome dele. Montamos a loja e nos casamos. Tudo isso contra a vontade dos meus pais, que falaram que eu só podia estar louca. Eles sequer participaram da cerimônia. Depois da gente casar, fomos para Praga, Bruxelas, Paris, Londres, ficamos 15 dias viajando. Mas a própria lua de mel já comecei a notar que Alex estava diferente. Ele não tinha muita paciência comigo, ele estava sempre retrucando as coisas que eu falava, mas eu estava tão feliz que eu estava nem ligando para isso. 40 dias depois que voltamos, o Alex me chamou para conversar e disse que o nosso casamento tinha sido um erro. E ele queria se separar de mim. Quando ele disse isso, eu simplesmente surtei. Falei com ele que ele era um gigolô sem vergonha, que ele tinha me usado e se aproveitado da minha bondade. Ele disse que não tinha se aproveitado de nada, mas que ele não suportava mais ficar ao meu lado. Ele estava se sentindo sufocado, meus ciúmes eram incontroláveis. E eu falei com ele que era para ele devolver tudo que eu tinha colocado no nome dele. Só que ele já tinha procurado um advogado e esse advogado disse a ele que ele não tinha obrigação nenhuma de devolver nem o carro nem a loja, pois já estava no nome dele e que se eu quisesse eu ia entrar na justiça. Daí nesse dia eu surtei. Comecei a quebrar as coisas dentro de casa e mesmo assim ele foi embora. Mas eu não me dei satisfeita e comecei a ir na loja dele todos os dias. E eu arrumava vários escândalos na porta. Até que um dia eu entrei na loja e comecei a jogar as coisas no chão e ele chamou a polícia. Eu fui conduzida para a delegacia. Nesse dia, meu pai me buscou e me deu um esporro que eu jamais tomei na minha vida. Disse para eu parar e esquecer esse homem e esquecer o que eu tinha dado para ele servir de lição, né, de eu querer comprar as pessoas. Ele ainda completou dizendo que se eu fizesse mais alguma merda e ele tivesse que agir novamente, ele ia me deixar lá na delegacia e entrar com uma medida pedindo a minha internação compulsória. Além disso, Alex entrou com uma medida protetiva contra mim e o juiz determinou que eu ficasse 300 metros de distância dele e da loja e da casa dele. Bom, depois disso, já estamos alguns meses separados. Eu tive uma depressão, quase cheguei a ser internada, mas eu não quero entrar nesse detalhe, pois eu quase fiz uma loucura contra mim. Eu só não fiz porque Cleusa conseguiu me salvar a tempo e chamou uma ambulância. Bom, esse foi o pior momento da minha vida. No hospital, comecei a refletir se eu realmente necessitava mudar. Hoje eu estou melhor. Não tenho mais nenhum tipo de vontade de tirar minha vida. Não entrei na justiça contra ele para rever o que eu dei. Até porque eu acredito que Alex um dia ainda vai se arrepender e vai voltar para mim. Bom, acho que o tempo vai reconhecer que eu sou a mulher da vida dele. Dani finaliza minha história. E quando ele voltar para mim, vou voltar aqui para atualizar vocês. Um beijo para você e para Beto. Alice, um beijo para você. Muito obrigada aí por ter mandado a sua história pra gente, né? Olha, eu acho assim, da mesma maneira que a gente recebe muitas histórias aqui de homens, de mulheres que passam por isso, você foi ali ao contrário, né? Você acaba sufocando ele. Eu acho que claramente um ciúme doentio desse é um problema de saúde mental, entendeu? É algo que você deveria sim procurar um tratamento, algo que você deveria... Bom, desde pequena você está acostumada a, vamos dizer assim, comprar as pessoas, né? Você falou, vários namoradinhos meus, eu dava presente para eles ficarem comigo. Talvez por você ter uma carência afetiva ali da parte dos seus pais, da parte familiar, né? Então, assim, você sempre quis comprar o amor das pessoas, a companhia das pessoas, né?
eu, sinceramente, eu acho que o Alex aguentou até muito, sabe? Porque imagina você ter uma profissão, se põe aí no lugar ao contrário, você ter uma profissão e o cara falando, não, Alice, você não vai atender esse cara, vamos supor, você é uma médica, não, você não vai atender esse paciente porque o cara é bonito, não, você não vai fazer isso porque isso. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que sai, assim, já completamente do controle. Isso já é algo que pra mim não é normal, sabe? Passa, assim, de todos os limites da normalidade. Então, obviamente, esse cara se sentiu sufocado. Eu acredito até que ele pudesse gostar de você. Óbvio que você oferece um carro pro cara. O cara tá doido pra ganhar um carro? Não, ele não é um gigolô. Se põe ao contrário, né? Você não tem condições e um cara te oferece, olha, eu vou te dar um carro, escolhe aí de 100 mil reais. Eu acho que poucas mulheres aqui falariam, não, obrigada, não quero. Então, assim, eu acredito até que ele gostasse de você, só que ele não conseguiu lidar com isso, né? Talvez se ele... Eu acho que se ele fosse talvez um gigolô, ele estivesse até com você ainda. Porque ele viu ali que ele poderia ter muitas vantagens ali estando casado com você. O problema é que realmente, se as coisas acontecem do jeito que você fala aqui, claro que devem ter sido bem piores, numa escala bem maior, porque, né, a gente não tem todos os detalhes, a gente não conta tudo, né, a gente não tá ali na pele dele no dia a dia. Mas, cara, sinceramente, Alice, eu acho que você tem que procurar sim um tratamento. Eu já falei pra vocês, né? O livro de Ninguém é de Ninguém, da Zíbia Gasparetto, ele mudou a minha vida. Eu nunca fui uma mulher ciumenta, assim, doentia, mas eu passei uma fase ciumenta na minha vida, que até hoje, sinceramente, eu não sei por que aconteceu, mas eu passei uma fase que eu comecei a ficar muito ciumenta também. E, gente, era isso aí, sabe? O cara chegava, mas você tava onde? Tava com quem? Tava fazendo o quê? E assim, eu já passei por isso, né? No meu relacionamento que eu conto pra vocês, que eu sofri violência doméstica, o Jim, ele era esse marido. De onde você tava? Por que você atrasou? Por que você não chegou no horário certo? Mas o horário certo, gente, é que se eu chegava em casa às 6h10 e chegar às 6h15, por que eu atrasei 5 minutos, né? Como se não existisse trânsito no mundo, como se várias coisas... Então, assim, chega uma hora que isso te sufoca de uma tal maneira. Eu, por exemplo, eu não consigo viver uma relação assim. Eu não consigo. Gente, eu tenho tanto pânico. Eu já falei várias vezes aqui pra vocês, né? Eu tenho muito pânico dessas coisas. Sou traumatizada com essas coisas. Então, vamos supor, às vezes eu e Marcos, a gente tá viajando pra algum outro país... Aí a gente dá aquele share location, né? Sei lá, vai que acontece alguma coisa, se perde e tal. E vocês acreditam que até o Marco sabe, eu não gosto, eu me sinto perseguida. Alguém sabendo meus passos, sabe? Teve um dia que a gente tava, acho que foi na Califórnia, agora que a gente foi pra Los Angeles, e Marcos ficou numa loja e eu ia em outra loja ver alguma coisa. E... né, sei lá, não conheço Los Angeles, não sei andar em Los Angeles, mas Marcos falou assim, faz um share location aí que eu te acho. Gente, na hora que a gente se encontrou, uma hora depois, eu já fui lá e desliguei aquele negócio, porque assim, eu me sinto perseguida, não sei, eu tenho esse problema comigo. Eu não gosto das pessoas me perguntando onde eu tava, que horas que eu tava, por que isso, por que aquilo. Gente, sério, eu já parei de falar com colegas minhas, assim, porque ficava me perguntando por que eu não atendi o telefonema delas. Porra, se eu não atendi o telefonema é porque eu tava trabalhando, porque eu tava ocupada, porque eu tava fazendo alguma coisa e não podia atender naquele momento, né? Então, assim, eu me sinto extremamente sufocada com alguém me fazendo 1000 questionamentos. Eu não gosto. E eu também não faço da vida de ninguém. Se eu não gosto que faça comigo, eu também não faço com ninguém. Então... eu não consigo nem imaginar, Alice, eu com uma pessoa igual a você, sabe? Então, eu não tiro, assim, a razão do Alex, não, de ter pulado fora desse casamento. Porque realmente, me desculpa, mas devia ser bem insuportável viver uma situação onde a pessoa fica te questionando 24 horas onde você tá. E tipo, você não vai atender essa mulher porque a mulher é bonita? Porra, mulher, tu não é segura de você, não? Até porque beleza, gente,
eu trabalho com milhares de homens bonitos, né? Agora isso quer dizer que eu vou trair meu marido porque eu trabalho com um monte de homem bonito? Claro que não, né? Então, assim, é meio meio fora, sabe? Eu nem sei, meio fora de órbita isso tudo. Então, eu aconselharia você, Alice, lê o livro Ninguém é de Ninguém, quem sabe te ajude, né? O que é o livro Ninguém é de Ninguém, gente? Ele é um livro espírita que ele... eu vou dar, né, só a parte final do livro, o livro aí vocês têm que ler. Que ninguém é de ninguém. Você ama alguém, você tem que deixar essa pessoa livre. Eu não pertenço a ninguém, eu nasci sozinha. A partir do momento que cortou o seu cordão umbilical ali, isso aí é eu que estou falando, tá? Não tem no livro. Você está sozinha nesse mundo. Então você tem o livre-arbítrio de estar onde você quer estar, de sair de onde você quer sair. Então não adianta uma pessoa viver atrás de mim falando o que eu tenho que fazer, aonde eu devo ir, que horas eu devo chegar, porque você não pertence àquela pessoa, você está com aquela pessoa porque você ama, porque você quer estar ali, sabe? Então, assim, isso você tem que ser segura. Ah, eu tô no meu casamento, meu marido tá comigo, porque ele me ama, porque ele gosta de estar comigo. Agora, se um dia também ele não gostar, ok, tá tudo certo também, sabe? E a vida vai andar. Eu vejo a vida assim, eu sou muito prática, eu sou muito... comigo não tem esse negócio de... Peraí, gente, deixa eu acertar essa câmera aqui. Comigo não tem esse negócio de ficar, sabe? Chorando, porque, claro, talvez você vai sentir, mas, gente, sério, eu já passei tanta coisa nessa vida que não vai ser por causa de um relacionamento que eu vou surtar, né? Onde o homem tá, onde não tá. Imagina eu com meu marido que vive viajando, trabalha viajando, viaja porque ama viajar, vocês sabem, quem acompanha o Marcos aí, tem o canal dele, Cadê Meu Passaporte? Faz muitas viagens pelo mundo. Imagina se eu fosse uma mulher surtada, daquelas que fica assim, você tá onde? Não, liga a câmera, eu quero ver onde você tá. Não, mas tem alguém com você. Ah, Dani, mas o meu marido já me traiu várias vezes. Então você tá fazendo o que com seu marido? Você vai ficar com uma pessoa que você tem que ficar se desgastando 24 horas preocupado onde ele tá, o que ele tá fazendo, se ele tá com alguém. Cara, você não vive a sua vida. Você fica vivendo a vida dele, em função dele, onde meu marido está, com quem ele está. Ah, ele chegou em casa, ok. Eu acho que foi hoje mesmo, apareceu no Instagram um vídeo pra mim. Acho que até aqui em... não é aqui em New Jersey não, mas é aqui nos Estados Unidos. 2 brasileiras. Uma metendo a mão na cara da outra. Que você pegou meu marido, que meu marido não sei o que meu marido... Aí eu fico pensando... E o marido, cadê? Será que ela foi atrás dele? Será que ela vai separar do marido? Será que ela vai largar o presente de Deus? Né? Não, mas ela foi atrás da menina, que é solteira e estava se envolvendo com o marido dela. Ah, tá errado? Tá errado. Mas vem cá, e com o seu marido, você não faz nada, não? Você não pede satisfação a ele, não? Ah, que aquela piranha pegou meu marido. Sim. Aquela piranha que pegou o safado do seu marido. Aí você vai lá e quer dar na cara da mulher. E na cara dele, você deu? Você largou bonito? Não. Então, gente, vocês querem viver assim, né? Porque vocês vão ficar brigando com o mundo, né? Vão ficar assim o tempo inteiro desconcertados. Cadê o meu marido? Onde está o meu marido? O que ele está fazendo? Nossa, deve ter alguma piriguete dando em cima do meu marido. Seu marido é um santo. O problema são as mulheres que dão em cima dele. Ai, gente, por favor, cresçam, hein? Então é isso. Um beijo. O que vocês acharam da história de Alice? Deixa aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau.